Já reparou que ondas e lágrimas são feitas de água salgada? Sim, entre tempestades e calmarias, cada um de nós leva o mar dentro de si. Esse é o preceito básico do poema chamado O Mar Ensina, que eu vou começar abrindo essa série Onde Nasce um Poema, falando sobre a inspiração e a criação dos meus textos. Então, vamos abrir a série falando sobre o mar. Onde Nasce um Poema, vídeo 1, take 1. Então, vou começar esse papo sobre o poema O Mar Ensina pela inspiração. A inspiração desse poema, O Mar Ensina, surgiu de uma paixão de muitos anos que eu tenho pelo surf. É uma coisa que começou à distância, assim, começou a princípio por uma atração muito grande pelo mar, que com certeza eu herdei do meu pai, assim, essa vontade de estar próximo, de morar perto do mar. E nessa letra fica muito clara. Eu explico para vocês dessa paixão pelo surf que eu tive desde adolescente, que eu morava em Porto Alegre e não tinha, ou pelo menos tinha acesso à praia uma vez por ano, 2 vezes por ano. Então era a minha desculpa, assim, digamos, para nunca ter comprado uma prancha e nunca ter posto em prática, assim, essa vontade. E quando me mudei para o Rio, eu me vi próximo ao mar e aí sim essa vontade, esse desejo ficou cada vez mais intenso. E eu resolvi de uma vez por todas tomar a iniciativa de aprender a surfar, mesmo me considerando velho para isso. Se é que tem idade, eu fui descobrir depois que não, mas enfim, eu me sentia velho. Depois dos 30 anos começar a surfar, enfim, eu percebi que eu precisava de um esporte mais uma vez e agora eu gostaria de praticar alguma coisa que me trouxesse o equilíbrio. Literal no caso, mas também um equilíbrio muito mais emocional, aquela coisa de viver o momento, de estar presente, senão você não consegue executar a tarefa. E aí fui atrás de aulas e encontrei um cara chamado Tarek, que depois virou um grande amigo meu. A gente passava muito mais tempo filosofando no mar ali, por conta da minha inexperiência inicial ali. E aí eu lembro que eu ligava pro meu camarada, assim, pro Tarek, e falava, cara, vamos surfar amanhã, como é que é? Vai ter aula, não vai ter aula? Ele dizia, cara, calma, o mar tá sem condições e tal. E foi aí que eu percebi o quanto o mar ensina paciência aos que têm pressa, né? Então eu precisava de calma para entender o mar, para entender que ele tem o tempo dele e que as coisas não são sempre quando a gente quer, sabe essa coisa assim, não, é porque eu quero, tem que ser agora, e às vezes as condições não são favoráveis, a gente tem que respeitar isso. Por isso, respeitar o mar foi o primeiro aprendizado assim que eu tive. E aí, correndo na beira da praia, eu pensei, pô, eu preciso paciência, equilíbrio, e isso o mar vai me ensinar. Então foi a partir daí, de uma corrida na beira da praia, eu voltei com isso na cabeça. Então eu consegui conciliar alguma coisa que você tem medo e que você não se acha apto. Eu não nasci para o surf, mas é engraçado o quanto isso me faz bem. Como é bom fazer uma atividade onde eu não tenho a pressão de ser o melhor, não tem competição. Eu tenho que ser melhor que eu mesmo, que a última aula, que o último Alan que entrou no mar com mais medo, hoje em dia eu estou com menos medo, ou seja, sem cobrança, entendeu? Uma coisa que eu faço por mim, e isso me gerou um alívio muito grande, assim, por não ser uma competição. Eu não estou ali para ser melhor, não estou ali para ganhar de ninguém. E aí eu vi que eu não estava velho para isso, porque isso não tem idade, né? Essa coisa de melhorar a si mesmo, que é o tal do aperfeiçoamento, da busca do aperfeiçoamento, não a perfeição. Bom, e aí eu cheguei e escrevi essa primeira parte do poema, foi feito em 2 partes, depois eu vou chegar na criação do primeiro, na inspiração, né? Aí eu falo disso, de que ninguém aprende a nadar na areia, ou seja, eu não poderia desistir. E aí cheguei com esse trecho desse poema até o finalzinho ali, que diz entender que os ventos sempre mudam de direção. Isso é importante quando a gente se vê nessa situação desconfortável, se vê numa situação onde a gente não está satisfeito, alguma coisa assim. Desistir seria às vezes o caminho mais simples, mas entender que os ventos sempre mudam de direção te dá aquela calma para enxergar além, né? E tava com isso na cabeça de rema, não, aquela coisa de não desistir mesmo. E mandei uma mensagem de áudio pro meu parceiro de reverb, o Thiago Corrêa. Falei, cara, tô com um poema aqui, O Mar Ensina, e tô com uma ideia. Aí falei para ele esse negócio de rema, de não desistir, de rema, de aprender a ter paciência, e passei a ideia para ele. Se você for perceber, um dos poucos poemas meus que não tem rima, foi só uma sequência de ideias, de frases que se resolviam sozinhas. Era assim que eu imaginava, sabe? E aí, um certo dia, o Thiago me ligou e falou, cara, eu tô com uma ideia para aquela música do Mar Ensina, só que eu preciso de uma segunda parte. Eu tô com uma ideia aqui que tu consegue escrever mais alguma coisa? E aí entrou aquela parte que para mim foi fundamental, assim, que depois a gente percebe. Eu achei, na minha cabeça estava pronto, eu pensei, pô,
Vamos ver então que papo é esse, está faltando alguma coisa, né? Eu achei que estava resolvido. E aí ele me mandou uma ideia que me trouxe aquela segunda parte que fala fôlego para remar, fôlego para perceber que ondas e lágrimas são feitas de água salgada, ou seja, fôlego. E aí veio essa brincadeira de fôlego para remar na volta, fôlego para voltar a remar, ou seja, transformar resiliência em fôlego, como eu disse, conseguir enxergar no horizonte algum motivo para continuar remando. Não tem como não trazer para a minha vida isso. Eu ainda persisto no surf, até hoje faço aulas, ele tem toda aquela galera do Posto 5 que continua me dando fôlego. E aí teve a criação daquela parte que fala o primeiro a chegar, antes mesmo que o sol, sente o sal pela pele, fazer parte do mar. E é muito intenso fazer esse trecho com reverb, porque eu olho para o lado, o Thiago está ali mergulhado na melodia que ele criou, que para mim é incrível. Então é muito forte essa parte assim da gente fazer parte do mar e sentir o sal na pele, aquela coisa assim, você faz parte do meio. Isso para mim é muito forte. Então é isso que eu tento trazer para a minha vida até hoje, essa coisa que depois do medo os ventos sopram a favor, e nesse meio tempo a gente precisa de fôlego para lembrar que ondas e lágrimas são feitas de água salgada. Então a gente precisa de fôlego para transformar tristeza em mar, fôlego para remar na volta, fôlego para voltar a remar.